Boa tarde. Então, o Gabriele me deu a missão da gente falar sobre o manejo nutricional, né, durante o transplante autólogo do paciente nessas situações. E aí, só lembrar um pouquinho que quando a gente fala em pediatria, a gente está falando de uma faixa etária muito expansiva, então que a gente vai tratar com diversas situações, diversas características da criança nas faixas etárias. Então, a gente tem crianças em introdução alimentar, totalmente dependente dos pais para alimentação, crianças em amamentação, aleitamento materno exclusivo várias vezes, e também adolescentes, né, e pré-adolescentes que já têm um pouco de independência na escolha da alimentação. Tudo isso, para a gente, como profissional nutricionista, a gente leva em conta quando a gente vai fazer um planejamento para esse paciente, né? E para os sucessos do transplante, né, o estado nutricional está entre os fatores que levam para o sucesso no transplante, tendo uma relação para uma menor taxa de sobrevida global naqueles estados nutricionais prejudicados, relação com a maior toxicidade, maior tempo de internação e, muitas vezes, o tempo de enxertia vai estar relacionado nesse estado nutricional que está deficiente no paciente, né? Para a gente falar assim, do manejo, a gente dividir em três fases o transplante. Então, na avaliação pré, durante a internação e no pós-transplante. Todas essas fases elas têm metas nutricionais, e aí a ideia de como a gente pensar, né, como a gente vai alcançar essas metas. Então, no primeiro momento do pré-transplante, quando a gente recebe esse paciente, a nossa ideia é avaliar esse estado nutricional, né, e determinar metas onde a gente vai corrigir o estado nutricional, corrigir a alimentação desse paciente, tentar otimizar a alimentação para que a gente vai diminuir o risco de infecções dele, melhorar a imunidade e a resposta inflamatória. Isso é feito através de uma avaliação pré-multidisciplinar, dos quais a gente leva em conta dados de transplante, dados antropométricos do paciente, a necessidade nutricional, levando em conta a alimentação e como esse paciente está se alimentando, a anamnese com alimentação habitual, crenças e mitos também sobre alimentação, muito importante. Às vezes, a gente recebe famílias com condutas e crenças que, às vezes, podem vir prejudicar o paciente durante o tratamento, a avaliação dos sintomas e sinais que esse paciente vem apresentando, como, em geral, são pacientes que já passaram por um tratamento, já vêm de tratamento, o que esse paciente vem apresentando durante esse momento, se ele tem alguma intercorrência importante que aconteceu anteriormente no tratamento, e estabelecer esse plano, né, de cuidados. Então, adequar a dieta. A gente vem implantando no serviço a passagem de sonda para os pacientes que estão realizando o transplante. Então, junto com a equipe médica, com toda a equipe multidisciplinar, na verdade, a gente avalia esses dados e recomenda a passagem de sonda para alguns pacientes já na situação pré-transplante, para a gente prevenir um déficit nutricional maior muitas vezes, tá? Esse é só um impresso que a gente usa, do qual a gente vai registrar todas essas informações do paciente. Tá? Falando de internação, é um momento que a gente vai ter condicionamento do paciente, a infusão e a pega neutrofílica. Então, como nutricionista, a gente tem que pensar em minimizar o agravo nutricional dele, controlar os sintomas gastrointestinais, melhorar a resposta ao tratamento, diminuir complicações gerais, minimizar o déficit de crescimento e desenvolvimento, controlar a resposta pró-inflamatória e abreviar o tempo de nutrição. Então, a gente tem alguns mecanismos do qual a gente vai trabalhar. Pensando no paciente que está com uma dieta via oral, tem essa capacidade de se alimentar, nossa primeira conduta é a gente ter o que a gente chama da dieta de baixo teor microbiológico, né? A dieta via oral é focada numa segurança alimentar. Então, é o paciente que passou pelo transplante, está em recuperação da imunidade, a gente tem que proteger ele de possíveis infecções. Então, essa dieta de segurança alimentar ela é pautada em orientações sobre compra, higienização, preparo e armazenamento. E aqui no serviço, o que a gente acaba fazendo? Restrição de salada crua, de algumas frutas, do quais a gente não consegue ter uma higienização adequada.
restringir, em muitos casos, às vezes logo no início do condicionamento, ou né, logo após a pega medular, a restrição de alimentos produzidos fora do ambiente hospitalar para a segurança do paciente. Evitar o consumo de produtos lácteos não pasteurizados e de produtos que não têm algum tipo de identificação de inspeção sanitária, né? A gente tem, geralmente, o carimbo do CIF nas embalagens. Essa é uma orientação que a gente faz, né? Informa aos pacientes no pré-transplante, é uma orientação durante a internação e ela também é pós-alta hospitalar. Também falando de via oral, a gente tem, né, como adaptar a dieta aos efeitos colaterais. Então, eu tenho paciente, muitas vezes, que tem mucosite, evolui com diarreia, evolui com muitos vômitos. Então, a gente vai adaptando a dieta de acordo com a necessidade dele. Então, adaptar a consistência, adaptar a temperatura, fracionar mais essa dieta, ou fazer restrições alimentares que sejam necessárias. Então, por exemplo, um paciente, muitas vezes, com uma mucosite, grau 3, a gente vai dar uma dieta muito mais pastosa, uma dieta mais líquida para ele, né? Fracionar a alimentação, geralmente a gente escuta das mães assim, ele não tá comendo, não come a quantidade suficiente, as crianças evoluem com uma sensação de empachamento, muitas vezes. Então, fracionar a porção que a gente usualmente daria no almoço, a gente fracionar em 2, às vezes até 3 vezes para o paciente. As porções elas são menores para a gente conseguir atingir a necessidade dele de uma forma adequada para ele nesse momento. Né? Falando de suporte nutricional, então a gente primariamente sempre trabalha, nossa prioridade é sempre trabalhar com a via oral. Muitos casos a gente utiliza a suplementação via oral para o paciente. Então, eu falei que ali no começo a gente faz a avaliação e tem recomendado para muitos casos a passagem da sonda, que não inviabiliza esse paciente comer via oral, se ele consegue. Então, a gente tem também a suplementação para complementar a oferta, fazer a nutrição enteral e a nutrição parenteral. Os estudos têm mostrado para a gente cada vez mais que a introdução da nutrição enteral precocemente, ela vem prevenir um déficit nutricional durante o procedimento do transplante, ela tem uma manutenção da mucosa intestinal muito melhor e a gente tem menores taxas de complicações. Então, geralmente, a gente escuta falar que o intestino é o nosso segundo cérebro e a gente tem cada vez mais mostrando os estudos que deixando, muitas vezes, uma dieta enteral mínima, 20 ml por hora. Outro dia a gente estava com um paciente... Enfim, não é um caso durante o transplante, mas com 9 ml hora, para a gente tentar otimizar, deixar o intestino ainda funcionando, para a gente ajudar no auxílio dessa preservação da mucosa intestinal, né? Esse é um algoritmo de tomada de decisão nutricional que está no consenso de nutrição e transplante de células-tronco. A gente tem uma parte pediátrica que está para ser publicada ainda esse ano, né? Então, a gente vai sempre avaliar com esse paciente internado a aceitação alimentar dele. As diretrizes mostram para a gente que de 70% a 80% das necessidades que eu calculei para esse paciente, se está consumindo abaixo disso, eu preciso avaliar se ele tem um comprometimento nutricional. Não tendo um comprometimento nutricional, a gente vai estimular a alimentação via oral e fazer uma suplementação e acompanhar pelo todo o período que ele estiver internado. Se ele apresenta algum comprometimento nutricional, eu avalio essa toxicidade gastrointestinal que ele apresenta e se ele não tem nenhuma, né, toxicidade, a gente vai manter a dieta via oral e a suplementação até chegar em 100% na necessidade e sempre reavaliando constantemente. Se ele tem uma toxicidade entre grau 1 e grau 2, a gente primeiro vai trabalhar com via oral, mais a suplementação. Caso isso não seja necessário, a gente não consiga atingir 100% da necessidade, a gente vai trabalhar com a terapia nutricional interal. E aí sempre tentar definir a fórmula, se é uma fórmula polimérica, que são as fórmulas mais usuais e que tem as proteínas
mais intactas, e se esse paciente não tolerar, a gente vai para fórmulas mais oligoméricas, que tem essas proteínas mais quebradas, e até pensar numa nutrição parenteral. E, claro, como a gente acaba, né, indicando uma passagem de sonda numa avaliação pré, e posso falar que, como nutricionista, é o que a gente realmente gostaria de fazer para 100% dos pacientes que transplantam, mas a gente também sabe que, muitas vezes, devido ao grau de toxicidade, não é possível de fazer essa enteral. Então, muitas vezes, também, a gente recomenda a passagem da parenteral direto na nossa avaliação. Também precisa falar um pouco pós-transplante. Pós-transplante, o nosso papel é manter esse paciente na curva, então tudo isso que a gente avaliou pré e todas as nossas condutas durante o transplante para a gente manter o crescimento e desenvolvimento desse paciente após, corrigir o estado nutricional, seja para ganho de peso ou muitas vezes para perda de peso, controlar repercussões nutricionais e metabólicas que a gente tem, otimizar a ingestão via oral. Eles acabam tendo alta com uma quantidade de medicação muito grande, e a gente trabalha isso junto com a farmácia, principalmente para a gente organizar o horário de medicação, com o horário de refeição, para a gente conseguir otimizar a alimentação via oral. E sempre a prioridade é a qualidade de vida no acompanhamento ambulatorial. Eles estão em casa, então a gente tem muitas estratégias, muitas armas mais corriqueiras para eles, para otimizar a nutrição deles, né? Por esse destaque, a gente fala sempre do trabalho multidisciplinar. Então, no ambulatório, eu costumo dizer que eu não faço nada sozinha. Eu preciso do enfermeiro, eu preciso da farmacêutica, da psicóloga, da psicopedagoga, da dentista. A gente discute sempre, porque, às vezes, uma coisa que eu não percebi, a equipe de enfermagem conseguiu ter essa informação. Com a Mari da farmácia, a questão dos pacientes de transplante na medicação, a gente está sempre tentando otimizar o horário para conseguir regularizar a alimentação deles. Quando eu falo de criança e crianças muito pequenas, a gente tem muita questão de, às vezes, a dentição não está completa, então eu preciso do pessoal da avaliação, né, do pessoal da odonto, para a gente conseguir formar as condutas junto com eles. Né? E aí, como considerações finais, a gente sempre considerar a necessidade básica da faixa etária, então, uma faixa etária abrangente. O que eu faço para um, nem sempre eu consigo replicar igualmente para o outro, então eu preciso individualizar essa conduta. Eu preciso conhecer o momento do tratamento que esse paciente está, então, o que ele fez anteriormente de protocolo, muitas vezes o que ele já apresentou de intercorrências da parte nutricional, para eu conseguir montar um plano alimentar baseado em cima dele, e qual o protocolo de quimioterapia que ele vai fazer, se ele vai ser totalmente mieloablativo, se não, às vezes ele é um pouco mais ameno, aí eu consigo, não preciso de uma terapia nutricional interal, por exemplo, eu posso tentar trabalhar só com suplemento via oral. Avaliação nutricional completa em todos os momentos, então, pré-transplante, após e durante esse período da internação, a gente fazer não só o peso e estatura são índices de crescimento das crianças, mas a gente também avaliando cada vez mais a composição corporal, avaliando a perda muscular. Esses pacientes ficam muito acamados durante o tratamento, então a perda muscular ela é muito grande, a gente precisa sempre avaliar para tentar intervir o quanto antes possível. Fazer essa rede de vigilância mesmo para as intercorrências nutricionais, fazendo sempre intervenções precoces. Muitas vezes eu me torno a chata, com a equipe médica, principalmente, batendo na tecla para sonda, para sonda, para sonda, para sonda, mas os poucos relatos que a gente tem visto que tem sido positivo mesmo a gente fazer alguns casos. É claro que não são flores em todos os momentos, os pacientes muitas vezes perdem, acabam tendo intercorrências, mas a gente tem visto que uma grande maioria tem apresentado resultados positivos com a intervenção. Então, quanto antes a gente conseguir fazer uma intervenção, seja sonda, seja suplemento, seja parenteral, né, para esse cuidado do paciente no transplante, a gente prioriza melhores resultados para eles no final dessa etapa do tratamento. Era isso que eu tinha para falar para vocês.